sejam bem-vindos ao Ouvir, Crer e Obedecer. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os 4 pilares da igreja primitiva. Então nós podemos ver em Atos 2:42 que a igreja primitiva, ela seguia um padrão que era partir o pão, ter comunhão, oração, seguir os ensinamentos, perseverar nos ensinamentos dos apóstolos. Quantas vezes nós nos acomodamos e não lemos a palavra, não separamos um tempo para estudar, para nos aprofundarmos na palavra do Senhor, justamente para nós não sermos enganados e também para combater heresias, né? Porque eu creio que se você é filho de Deus, você ama a verdade. Comunhão, quantos hoje, gente, nós podemos olhar que não querem mais se reunir como igreja, como fala Hebreus 10:25, as pessoas querem apenas assistir o culto online em casa mesmo e perdem muitas vezes esse privilégio de comungar, né, de estar em comunhão com os irmãos, porque nós somos chamados sim para servir, para usar os nossos dons para edificar a igreja. Também quantas vezes nós vemos pessoas que não estão mais buscando o Senhor em oração, em casa e nem na congregação. Então o Senhor está nos despertando para isso. E o partir do pão. É muito interessante que nesse texto bíblico, né, de Atos 2, existe uma separação, uma distinção entre o partir o pão e a comunhão. A gente sabe que antigamente sentar à mesa era ter comunhão, comer com outras pessoas, como Jesus se sentou à mesa com pecadores, cobradores de imposto. Você se sentar à mesa com alguém é ter comunhão. Mas nesse texto é muito interessante que fala que separou, fez distinção entre comunhão e partir o pão. Por quê, gente? Porque partir o pão é muito mais do que comunhão. Era fazer o memorial do sacrifício, da nova aliança, é lembrar do que Jesus fez por nós. O pão simboliza a carne dele e o vinho, o sangue. E nenhuma aliança era firmada sem derramamento de sangue. A antiga teve derramamento de sangue. Foi matado um cordeiro e o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. Assim foi inaugurada a velha aliança. E a nova aliança também teve derramamento de sangue, foi o sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dele e deu a vida, a carne dele por nós. Ele sofreu muito. Ele teve a sua carne lacerada por nós, dilacerada por nós, né? E então nós devemos fazer esse memorial da nova aliança. Nós devemos sempre nos recordar de Jesus, do sacrifício dele por nós. Então é interessante a distinção entre comunhão e partir do pão, tá? Então vamos sempre nos recordar do sacrifício de Jesus, assim como a igreja primitiva. Eu tô aqui, gente, para combater algumas heresias. Por quê? Existem algumas falácias, alguns ensinamentos na internet que falam que a ceia ela deve ser celebrada apenas na Páscoa. E a gente pode ver, posteriormente eu vou falar para vocês algumas passagens que mostram o partir do pão fora da festa, da festividade da Páscoa, tá? Então Jesus ele inaugurou a ceia, né? Esse sacrifício, esse símbolo todo, ele inaugurou na Páscoa. Mas a ceia, o partir do pão, ele não se restringe à Páscoa. Então a palavra vai falar que Jesus ele comeu a Páscoa, ele comeu a refeição da Páscoa com os discípulos e depois ele fez a ceia, né? Então na última ceia ele mostrou para os seus discípulos o que simbolizava o pão, que é o corpo dele, e o vinho, que é a carne dele. E Jesus fala, façam sempre isso em memória de mim. Então, nós temos que celebrar sempre o corpo e o sangue de Cristo, em memória de Jesus. Lembrando, gente, que não existe, os apóstolos não estipularam data fixa e dia fixo para celebrar, para partir o pão, para fazer a mesma coisa que ele fez, né? Que é lembrar que o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Partir o pão. Então, eles não estipularam, não fixaram nem dia, não restringiram essa prática. Então nós vemos que após a morte e ressurreição de Jesus, a caminho de Emaús, Jesus ele parte o pão com seus discípulos. E naquele momento a escama dos olhos deles caíram e eles se lembraram e viram que era Jesus que estava ali ressurreto. Então o partir do pão não ficou restrito à Páscoa, já tinha passado a Páscoa. E também nós vemos, gente, Paulo num domingo, no primeiro dia da semana, pregando e partindo o pão. Foi nesse episódio que Eutico, ele morreu e foi ressuscitado também. No primeiro dia da semana, domingo, eles estavam partindo o pão. E então, gente, o que significa esse partir o pão? Vamos
Vamos olhar para o grego, né, para o original, e ver o que significa esse partir o pão, tá? Partir pão vem do grego klassaiarton. Klassaiarton, tá bom? Que significa partir, né, o pão. Lembrando que aqui, gente, no partir o pão não especifica pão ázimo, tá? Na Páscoa, na festividade judaica, sim, eles usam o pão ázimo, mas aqui, klassaiarton, não especifica pão ázimo, pão comum mesmo. Então, não vamos restringir, porque aqui não fala que tem que ser o pão ázimo. Jesus fala recordar, para recordar dele, do sacrifício dele sempre, mas Jesus não estipulou que tem que ser o pão ázimo, ou seja, pode ser usado sim o pão comum, porque é um ato simbólico. Então, vamos fazer uma distinção, gente. A ceia, né, o partir do pão, ele vem recordar, ele vem tanto para a comunhão, partir do pão, que é compartilhar com os irmãos, quanto também recordar do sacrifício de Jesus. Então, é isso que a igreja primitiva fazia. A ceia, ela é um memorial, é um ato simbólico que nos faz recordar da nova aliança, do corpo de Cristo e do sangue, tá? Do sacrifício de Jesus. É diferente de partir o pão, kiddush. O kiddush é diferente do partir o pão, tá? O kiddush, ele é uma bênção do pão e do vinho, restrito ao sábado. Eu acabei de falar aqui que Paulo pregou no domingo e partiu o pão. Olha a diferença. Então, o kiddush é aos sábados, uma consagração, uma bênção, né, sobre o pão e o vinho aos sábados e nas festas judaicas, nas festividades judaicas. Então, não tem a ver com o partir do pão que nós estamos falando. O kiddush, então, é uma oração, né, de santificação, de bênção, que inaugura os sábados e as festas judaicas. Então, gente, em Emaús a gente vê que o partir o pão ele não está restrito a uma celebração anual, mas é algo que está acessível a todos os cristãos, né? A todo aquele que entende o sacrifício, entende a nova aliança. O partir do pão ele é acessível a todos e ele não é algo restrito à Páscoa. Não há necessidade de esperar a Páscoa para celebrar, né, o corpo e o sangue de Jesus. Nós temos que celebrar sempre. Jesus ele ressuscitou e partiu o pão ali. Paulo, no domingo, estava partindo o pão. Ele estava pregando a palavra no domingo. E a gente vê os ensinamentos dos apóstolos. Nós não podemos nos desapegar, né, nos desvincular dos ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus ensinou para os apóstolos, eles foram testemunhas vivas. Então eles conviveram com Jesus. E eles sabem muito bem o que Jesus ensinou. E nós devemos aprender com os ensinamentos, com a palavra de Deus, com os ensinamentos dos apóstolos. Então eu quero te convidar, não perca a sua essência, não perca os 4 pilares da igreja primitiva, não perca a comunhão, o partir do pão, oração. Então hoje eu queria falar um pouco, né, sobre a igreja primitiva, sobre voltar à essência, às nossas raízes, aos ensinamentos dos apóstolos, como fala em Atos 2:42. Que a gente persevere e permaneça no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. E que a gente não venha se contaminar com o fermento, com a religiosidade, mas que a gente venha desfrutar da liberdade em Jesus, não a libertinagem, tá? Não a hipergraça, mas que sim, a gente venha permitir que o Espírito Santo ele faça a boa obra, ele complete a boa obra nas nossas vidas, sabe? E tenha uma vida de oração. Eles se reuniam, sim, para comer, para partir o pão, mas também para orarem, sabe? Então que a gente venha se reunir como igreja e sozinhos também, né? Como fala Mateus 6. Então nós temos que orar em casa, no nosso quarto, mas não abra mão de orar em comunhão com outros irmãos, porque isso fortalece muito, porque às vezes o outro tem um dom que você precisa. Nós somos ungidos para servir, para edificar a igreja, edificar os nossos irmãos, não é para ostentar nada. Então, que você não se remova, né, desse ambiente de comunhão e que venhamos voltar a essas práticas. A prática de oração, gente, é tão importante. Nós estamos tão intertidos com as coisas desse mundo, com filmes, com prazeres momentâneos, mas e cadê o jejum? E cadê a oração? E cadê as práticas espirituais? O fogo do Espírito não se apague sobre a sua vida. Não venhamos
nos esquecermos do sacrifício de Jesus, que não vemos banalizar Jesus, né? Porque muitos já ouviram falar desse nome, mas poucos têm relacionamento com Ele, têm intimidade. Poucos ouvem a voz de Jesus. Então, para isso que o Senhor está nos convidando, a ter comunhão com Deus e com nossos irmãos, sabe? E que o Senhor venha te renovar e falar melhor o seu coração sobre essa palavra. Que Deus te abençoe.